Sejam bem-vindos ao PodMe, o podcast do mercado imobiliário. Comigo, Douglas Vilar, e meu companheiro. Companheiro é muito esquisito, né, cara? Chamar o cara de companheiro na semana dos namorados, Alexandre. Não é nem isso, né? Meu parceiro pra vida. Puta, também fica esquisito. Que estranho, hein? É? E a gente fica usando exemplo, né, Não, e eu fico sendo sua cobaia nos nos exemplos. nas suas palestras, né? Meu amigo Alexandre Negrini, da City Imóveis. Como está, Douglas? Beleza, e você? Graças a Deus. Bem. Hoje o nosso convidado teve um pequeno atraso. Curitiba, um trânsito terrível. Aí. Ele está chegando, mas a gente vai começar aqui um bate-bola para falar para vocês algumas coisas importantes, né, Alexandre? É verdade, Douglas. Eu até tenho algumas, aproveitando, né, que ontem a gente teve alguns atendimentos e aí você vai explicar para o cliente, não sei se a gente, por não saber o juridiquês, né? E eu estava explicando para um cliente ontem a diferença de posse e propriedade. Ah, legal. É um baita tema. E daí eu falei para ele, assim, a posse é você ter uma escritura, um contrato de gaveta, mas não estar com a matrícula no teu nome. Uhum. Já a propriedade, você tem, daí sim, você daí realmente é o dono efetivo do imóvel. Então, faz sentido? Então, quase. Porque assim, ó, a posse, ela independe de documento. Então, a posse é um exercício real sobre a coisa. Eu pego o meu celular, eu estou na posse dele. Agora, se a nota fiscal foi adquirida no meu nome ou não, é irrelevante. Inclusive, eu posso tomar propriedade, né? Adquirir a propriedade de bens móveis por meio do uso capião. Então, se você tiver um carro lá, por exemplo, que estava no nome do avô, de alguém, e você começou a usar esse carro, os vizinhos olham lá, aquele carro está sempre com você. Perfeito. Você paga os impostos, você exerce o ânimos de dono, você pode adquirir ele pelo uso capião. Né? Então, se você tem lá uma área de até 250 metros, exerce lá a sua moradia, 5 anos. Se você é uma área maior de 250 metros, você pode ficar lá, ter a posse por 15 anos, independe de você morar ou não no imóvel. E já a propriedade é cara crachá. Então, a propriedade, eu vou lá no registro de imóveis, ou acesso o site dos registradores e olho. Tá lá a matrícula atualizada, tá no nome do Zezinho, é do Zezinho. E daí não tem questionamento. No direito, tudo depende, né? Eu gosto de falar para os meus clientes que, assim, que a propriedade, ela se consolida 4 anos após a escritura. Por quê? Eu posso anular um ato jurídico realizado no cartório de notas em até 4 anos. Então, você tem uma escritura pública lá. 4 anos depois, você pode... Ainda pode retroagir o negócio? Você pode anular o negócio. Né? Por exemplo, a gente teve uma situação há pouquíssimo tempo atrás que o meu cliente comprou, ele adquiriu a propriedade de quem era dono na matrícula, só que aquela pessoa era um estelionatário. Ele pegou, com uma procuração falsa de mais de 10 anos atrás, registrou o imóvel no nome dele. E aí os proprietários atuais, que eram de fato na época, não pegaram a matrícula atualizada. E quando a gente foi olhar no processo, falou assim, olha, meu cliente, a gente tem que se defender aqui, né? Ser um procedimento de boa-fé. Não teve nenhum tipo de conluio, conchavo com o negócio, mas aí o juiz entendeu que, de fato, lá havia uma procuração falsa. Tinha uma procuração falsa da propriedade anterior. Então, aí devolveu o negócio? Aí desfaz o negócio e agora o meu cliente tem que procurar contra o estelionatário, né, os direitos dele, o que é muito difícil. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você tirou uma matrícula atualizada da sua casa? Cara, faz uns 2 anos. Então, será que alguém já não transferiu ela para o nome dela? É interessante, né? As pessoas não têm essa noção. É bacana você, de tempos em tempos, pegar e tirar e dar uma olhadinha. Alguém tentando fazer um golpe, alguma coisa. É verdade. Inclusive, saiu agora acho que umas 2 semanas atrás, a possibilidade de você consultar num sistema, eu vou deixar aqui no nosso corte depois para você acessar, que é o quê? Eu vejo do Brasil inteiro todas as procurações e todas as escrituras de compra e venda. Então, eu não preciso mais de uma ordem judicial para saber disso. Então, você quer saber se aquele imóvel que você está comprando, alguém fez um documento de posse lá para trás?
você pode pegar e acessar esse sistema. Por que isso é importante? Imagine o seguinte, você tem lá uma chacrinha em Antonina. Aí chega alguém para você e fala assim, olha, eu sou o posseiro desse imóvel aqui e aí eu tenho, já bem tranquilo, há mais de 15 anos de posse. Tem uma escritura pública lá de posse. Hoje a gente fica refém ali de olhar no cartório do lado, de olhar no cartório do lado e olhar no registro de imóveis. Agora, com essa possibilidade, eu vejo no Brasil inteiro se alguém fez uma outra escritura de posse, né? E aí eu consigo puxar todo o histórico dela. Não só daqui do Paraná, não só do Brasil de Curitiba. inteiro. Exatamente. Nossa, que interessante. Porque o que acontece? O cartório tabelionato, será que não é o nosso convidado? Também, O nosso cartório tabelionato, ele pode fazer uma escritura pública aqui em Curitiba de um imóvel lá de Manaus. Então, ele vale para o Brasil inteiro, né? E daí você consegue tirar essa certidão pelos registradores. Pelos registradores, Na verdade, não é pelos registradores, é um outro sistema, desculpa. Um outro sistema, não é o registrador. Depois eu pego aqui para o pessoal e a gente deixa ali o link. Mas é uma situação que acontece, a tecnologia ela vai avançando e vai ajudando cada vez mais a evitar os golpes, né? A gente fez um podcast no Podconfras com o João Teodoro da Silva, que é o presidente do COFES. Então ficou bem legal, convido o pessoal para assistir. E lá a gente trocou uma ideia sobre essa... desejo e ânimo do Estado, né, em sempre buscar que tudo fique na matrícula. Né? Então, eles querem o quê? Que todos os atos fiquem na matrícula. A gente está fazendo uma esteira agora, né? A gente falou com o Roberto Rocha Venceslau na semana passada sobre namoro, contratos e tal. Se a gente fizesse uma união estável há tempos atrás, esse era um documento particular que não ia para registro nenhum. Agora, ele vai assentado lá no próprio documento, como se fosse a certidão de casamento. Então, sai uma certidão lá de união estável. Então, a pessoa que registra hoje a união estável, ela não pode também casar, né? Ela vai ficar impedida. Só vai ter Isso. É a tecnologia que está avançando para blindar, né? E para auxiliar o jurisdicionado, né? Que eu achei uma situação fundamental, sabe? Porra, interessante. Bem legal, né? Você me perguntou também ontem sobre uma questão lá da prenotação. Você quer contar para os nossos telespectadores qual que foi a dúvida e daí a gente troca uma ideia sobre isso? Eu tenho uma venda, Douglas, de um imóvel que a gente tinha uma discussão judicial do divórcio. Tá? E aí o cartório prenotou pedindo a averbação efetiva, quanto que vai ficar para cada uma das pessoas que estão vendendo, né? São 4 pessoas na matrícula. E aí tem um agente financeiro que, quando foi feita a compra do imóvel, porque ninguém compra, quando a gente compra na alegria, agora quando a gente separa... né? Negócio diferente, né? E aí, na compra foi colocada 25% para cada um. Certo. Então, no contrato tá assim. No contrato do banco. De alienação fiduciária. Isso. Perfeito. Só que o problema é que não foi assim que foi feita. A compra foi feita 50 e poucos % por um dos envolvidos. Certo. E os outros 3 dividiram os outros 48%. Entendi. Agora, o cartório pede uma anuência do banco para fazer essa sobrepartilha. Essa sobrepartilha que foi definida pelo juiz com 52 para 48, entendeu? É bem interessante porque, assim, o cartório de registro de imóveis, ele é o nosso guardião. Sabe aqueles filmes que tem um guardião lá, o cara todo formal? Ele é o nosso guardião da propriedade. Ontem mesmo eu estava falando com meu irmão, ele falou assim, qual que é o direito mais importante que existe no Brasil? Sabe qual que é ou não? É o direito à vida? Direito à liberdade? Liberdade? Qual direito? É o direito de propriedade. É o direito de propriedade. Não é o direito à vida. Não, é o direito de propriedade. Por quê? Se o cara invadir a tua casa, você pode matar ele. Né? Você está defendendo a tua propriedade. Então, a propriedade no Brasil vale mais do que a vida. Tá? E aí, o que aconteceu? Você pega lá, vai no cartório, o cartório ele tem que fazer uma análise para proteger aquela propriedade. Então, o cartório não tem nenhum viés para com as partes. Ele tem o objetivo dele é o quê? É ser o guardião da documentação daquele imóvel. Por quê? A gente sempre fala aqui no podcast, quando você compra uma casa, você vai lá e entra no tijolo, né? Dentro do tijolo. Só que você não entra na propriedade, você entra na posse. Porque a propriedade fica lá no registro de imóveis. Então, o registro de imóveis ele tem que ser criterioso e ele tem uma evolução histórica documental.
Como que funciona? Eu vou lá e eu caso. Só que eu tenho um imóvel que é próprio, que não era da minha esposa. Eu sou obrigado a colocar no registro de imóveis a minha certidão de casamento. Olha, eu me casei. Depois eu vou lá, me divorcio, eu coloco no registro de imóveis. Olha, eu me divorciei. Tem que averbar. Todas essas alterações do Estado Civil devem constar lá. Né? Porque quando for feita a venda daquele imóvel, o cartorário vai verificar, olha, havia que ele comprou como solteiro e ele está agora vendendo como divorciado. Opa, será que a parte não tem direito sobre esse imóvel? Porque se esse casamento foi feito com comunhão universal de bens, o cônjuge vai ter o direito. Né? Nesse teu caso aí, com o devido respeito e o desespero que eu sei que as partes estão para resolver, é impossível de resolver. Por quê? Vai ter que ser respeitada o que foi combinado no banco, tá? O contrato do banco é uma escritura, é como se fosse uma escritura pública. A lei fala que o contrato de alienação fiduciária ele vale como escritura pública. Então, agora, eles irem ao banco e falar para o banco mudar o status quo, é como se eles tivessem falado o seguinte, olha, a gente lá outrora mentiu num documento público. O que vai acontecer? O juiz vai falar que, em que pese essa alteração, né, o que foi combinado, vai haver uma doação, tá, de fração do imóvel ou de parte pecuniária para fechar esse número. Tá? Por quê? Para as partes, o que importa é o percentual financeiro do negócio. Né? Então, como que a gente resolve isso? O juiz pode oficiar o banco que faça o documento, porque uma determinação judicial vai alterar, vai retificar um contrato, então daí seria perfeitamente legal, mas o banco, a seu bel prazer, não pode fazer isso, porque ele pode estar prejudicando o terceiro. E para que ele se excuse de prejudicar um terceiro, então, ele vai precisar da ordem judicial. Por isso, então, que o banco não quer fazer a declaração que foi pedida pelo cartório. Exatamente. Não é que ele não quer fazer. Não, ele não vai fazer. Impedido, né? Tanto é que a solução do banco foi a doação entre as partes. Isso. Ou a quitação do contrato. Isso, é isso aí. Entendeu? Que foi o que eu comentei. Se você faz a doação, você resolve o problema, porque daí o que acontece? O banco também exerce uma função de fiscal. Então, poxa, se você vai estar fazendo uma alteração do percentual do imóvel, o Estado tem que ficar sabendo, porque na doação eu tenho que pagar imposto. Entende? Então é fundamental que haja essa participação, né? E no meu ver ali o juiz vai acabar dando a decisão final, obrigando o banco a fazer a retificação, porque já vai ser recolhido no processo essa diferença de TCMD. Tá, então entendeu? Na verdade assim, o Estado não vai perder, é só uma questão de proforma, né? É uma questão proforma, porque cabe ao registrador salvaguardar os interesses coletivos. Lá no registro de imóveis, qualquer pessoa tem acesso ao documento. Então, imagine que uma pessoa lá quer comprar esse imóvel que você está negociando. Ela vai olhar lá na matrícula, mas aqui tem 4 donos. Só que na prática não existem esses 4 donos, porque eles fizeram um arranjo diferente lá na vara de família. E o processo da vara de família é segredo de justiça. Entende? A solução que eu dei também no caso, porque o comprador está financiando. Aham. Entendeu? E a Caixa vai fazer o interveniente quitante. Então, é de levar a documentação da partilha formalizada e o termo de quitação da Caixa Econômica do saldo devedor. Aí vai ser uma questão de avaliação do registrador. Se estiver satisfeito, provavelmente ele vai pedir para recolher daí esse imposto para que você feche essa informação. Eu tive uma outra situação, também falando do registro de imóveis, que foi muito interessante. Uma imobiliária muito grande, lá nesse caso eu estava pelo vendedor do imóvel. Perdão, pelo comprador. Meu cliente foi lá, viu o imóvel, gostou, a imobiliária apresentou a documentação e tal, e havia uma pré-notação no registro de incorporação, ou seja, numa transação anterior àquela, para deixar bem claro. Eu sou o construtor e eu tinha uma dívida. Aí o Alexandre foi lá e comprou o imóvel, pagou à vista, apareceu lá, olha, tem uma dívida aqui da construtora com outros credores, tá? Mas o teu documento aqui, ele tá, beleza, transferi para você. Quando foi fazer, você que comprou o imóvel, foi fazer a venda para o meu cliente, o registrador falou assim, pera lá, mas aqui eu preciso que conste no contrato de financiamento que há renúncia às certidões. Porque você pode comprar um imóvel que tem um monte de dívida.
Mas você tem que declarar ciência. Por quê? Se alguém pleitear o desfazimento daquele Nesses negócio, 4 anos... você não vai ser o terceiro de boa-fé. Né? Então, como está lá na matrícula, você não pode alegar o terceiro de boa-fé. Porque não sabia que tinha o processo. O risco é fraude a credores. Exatamente. O risco esse é o problema. Esse é o problema. De você vender um imóvel que pode ser que Porque o grande problema está no vendedor. Correto? Não, na verdade, ali o problema estava na construtora, que era o dono anterior. Eu até vou aproveitar esse link da tua explanação. Eu estou vendendo, divulgando um imóvel, que a gente sabe que o vendedor tem alguns problemas na empresa dele. E as certidões do vendedor não saíram. Entendi. Tá? As trabalhistas ele está resolvendo, tá? Por intermédio, a empresa faliu. Só que a gente tem como credor instituições financeiras. Entendi. De um capital de giro de alguns capitais de giro que ele foi aval. Agora a dúvida do comprador que se apaixonou pela casa, Sim. Tá? E que travou na compra em função deles serem, inclusive daí na visita coincidiu das mães se conhecerem. Então eles saberem a história do casal vendedor. Sim. E aí a gente tá na dúvida, porque ela consultou um advogado deles. Da família. Da família deles, né? Do comprador. E o advogado sugeriu não comprar, não evoluir na negociação. O que acontece, Alexandre? Todos os dias a gente faz transações imobiliárias em que o vendedor tem processos, tá? O que você tem que tomar cuidado? Esse vendedor, com a venda daquela unidade, ele vai se tornar insolvente? O que é isso? Eu tenho lá 10 milhões de patrimônio e 8 milhões de dívida. E eu vou vender uma casa de 500 mil. Mesmo eu vendendo aquela casa de 500 mil, eu ainda fico com 9 milhões e meio. Entendeu? Ou seja, não vai resolver. Então, eu não vou quebrar, como a gente fala, né, no português bem claro. Então, você pode comercializar o imóvel se você tiver dívidas. Só que aí, o que vai acontecer? Até a gente fez lá no cartório do Boqueirão 1 esse ano. Então, o cartório estava resistente lá. Porque daí a pessoa vai comprar um imóvel com um monte de dívida. Não tem problema. A pessoa tinha lá um imposto de renda de mais de 500 milhões em patrimônio, né? E tinha, acho que era 100 milhões de dívida. Então, assim, é dívida de pinga. Não, tá? É dívida a vencer. Isso, até tinha vencida. Tinha vencida? Tinha vencida, tinha processo, é normal. Pegue, por exemplo, o CNPJ do Bradesco, né, que você trabalhou lá, veja quantos processos tem no Projude. Alguém não compraria, não transacionaria com o Bradesco? Todo mundo transacionaria, não tem problema nenhum. Não tem problema você comprar um imóvel que é do Bradesco, né? Ele tem muito mais patrimônio do que dívida. Então, esse era o caso. Aí, o que a gente fez? A gente juntou matrículas de outros imóveis que demonstravam que mesmo a pessoa tendo aquela dívida, ela ainda assim tinha mais capacidade para pagar. Para poder pagar. E aí uma outra questão que até virou um corte lá no nosso Instagram e no nosso Shorts lá do YouTube, é você comprar imóveis que são bem de família. Então, por exemplo, eu só tenho uma casa. Que é o caso desse vendedor. Eu só tenho um imóvel, tá? É o meu único imóvel. Eu moro nesse imóvel. Aí eu vou lá na matrícula e falo assim, olha, esse aqui é o meu bem de família. Ou tem uma decisão judicial que reconhece que aquele lá é o bem de família. O oficial de justiça vai lá, olha, a pessoa mora, é o único bem. Confere, vai fazer o rastreio de outros imóveis no CPFs deles. Isso, né? Não acha nada. E o que acontece? Esse imóvel pode ser de qualquer valor. Tá? Tem um caso emblemático de décadas, não sei quantos anos atrás, que, se eu não me engano, era 35 milhões que valia o imóvel, era no Rio de Janeiro, e eles foram na STF e falaram assim, olha, esse aqui é o meu bem de família. Aí o advogado do outro lado puto falou assim, não, mas ele tem que vender, ele tem que morar numa casa menor. Não, porque é o bem de família. O bem de família, independente do valor que ele seja, ele tem que ter a proteção. Tem alguns juízes lá que acabam dando ganho de causa lá e acabam quebrando essa regra de ouro do bem de família, mas, assim, é exceção da exceção da exceção. E eu vejo no STJ e no STF uma vocação de reverter essas decisões. Tá? Entendi. Então, você tem lá um juiz ou outro que acaba entendendo lá que há uma exploração. Nas instâncias menores. Ou, por exemplo, na Justiça do Trabalho lá, né? Que, não, é o bem de família, coitado, não é o bem de família, é o bem de família, mas azar o dele, vamos pegar e vamos pagar o trabalhador.
E quando vai lá para as instâncias superiores, ele fala assim, não, tem uma proteção. Até é legal a gente entrar nesse assunto, porque eu fiz um artigo recente no Jus Brasil falando sobre o bem de família, né? E essa proteção lá, independente do valor dele. Ele está calçado em qual lei? Na lei, que é a lei da impenhorabilidade do bem de família, que é a lei de 90, tá? Então, assim, essa transação eu faria tranquilamente, tá? E, inclusive, Alexandre, o banco, dependendo da instituição financeira, eles nem consultam certidões. Eles deixam o negócio acontecer tranquilamente. É só importante que você tenha uma decisão transitada e julgada falando que aquele bem é o bem de família ou que tenha o registro lá também, junto ao registro de imóveis, se aquele é o bem de família. Todo mundo pode pegar, por exemplo, o seu imóvel próprio e ir lá no registro de imóveis e declarar que aquele é o seu bem de família. Tá? Mas daí como é que faz? É uma verbação na matrícula? Você faz uma verbação lá falando que aquele bem é o bem de família. Ah, que interessante. É legal. É a mesma verbação do casamento. Porque eu estava falando com o vendedor e ele falou, inclusive semana retrasada veio aqui o oficial de justiça, né? Em função dos processos, a minha advogada interpelou no processo, né? E ele foi lá para constatar que eu resido lá no imóvel, que não está alugado e coisa e tal. E que provavelmente vai ser feito esse gravame na matrícula dizendo que é bem de família. Pelo processo não faz o gravame que é bem de família, vai estar só lá no processo que é o bem de família. Mas o que é interessante? Saiu uma decisão ontem de uma casa-restaurante. Era uma casa, a pessoa morava lá e ela tinha na sala, ali. Ela tinha na sala lá uma planilhazinha, alguma coisinha que ele usava como restaurante, tá? O que aconteceu nesse caso? O juiz falou o seguinte, sem problema algum, né? Embora seja híbrido, ele é restaurante e ele é casa, mas ele falou, não, aqui é bem de família, tá protegido. Entendi. Legal, né? Nossa, muito bom. Esse é um assunto... Esse dá pra gente um podcast só dele. E se chamar 100 advogados, cada um vai ter uma posição diferente. Isso que é bacana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, doutor Marcelo. Como é que tá? Como é que pronuncia seu sobrenome? Meu sobrenome se pronuncia Benson. Benson, ó, que legal. Eu sou da época do Schumacher naquela equipe de Fórmula 1, lembra que era parecido o nome, não? Acho que não, acho que dessa época. Era o tempo de um goleiro que chamava Schumacher. Isso, é verdade. Não, esse daí era mais velho. Ai. Marcelo é o contador de mão cheia aí. Maravilha. Né? E a gente veio para enriquecer o nosso podcast com os assuntos contábeis aí de incorporação, Maravilha. Passou o mês passado aí tranquilo. Nenhum contador se preocupa aí, né? No período do leão, né? Não, é bem tranquilo. Eu falei com eu tenho 2 contadores no escritório, né? Um é sócio e o outro não. E aí eles... eu falei, então... Esqueci de fazer a declaração da minha esposa. Daí, cara, 10 horas da noite. Ele falou, eu tenho 70 para integrar ainda. Eu falei, não, entrega lá e boa, né? 10 da noite. Às 10 da noite, né? É que eles têm equipe, né? Eles têm um time grande, assim, hoje são mais de 10 contadores. Aí fica fácil, Aí fica fácil. Mas é correria, né, Luciano? Sim. A gente gosta de começar o nosso podcast. A gente vai começar na metade, tá? Tem um problema com o trânsito aqui do Dr. Marcelo, mas queria que você falasse pra gente assim, por que a contabilidade? Eu acho um troço chato pra caramba, né? Eu preferi pegar e contratar o contador do que fazer a carreira, porque tem muitos advogados que são contadores e contadores que são advogados, né? E eu queria saber, né, você sempre quis ser contador, sempre quis mexer com números ou não? Veja, de uma maneira muito interessante, a contabilidade ela não é sobre números, ela é sobre pessoas. Legal. Por isso que eu sou fascinado por contabilidade. As pessoas precisam de números para tomar decisões. Por isso que eu escolhi contabilidade há 33 anos atrás. Que bacana. E você formou aqui em Curitiba mesmo, é daqui? Sim. Comecei aqui os estudos na época, o curso técnico era muito forte, era praticamente uma faculdade, eram 3 anos, né, que você tinha de contabilidade. No Colégio São Vicente Pallotti, tenho muito orgulho de ter feito lá esse curso técnico. Por quê? Porque quando fui fazer a FAI, né, que é uma das melhores de contabilidade, aí, diria, do Brasil, eu passei a ter que estudar só no 4º ano.
porque era muito forte o ensino técnico, né? Sim. Naquela época. Depois, com o tempo, infelizmente, o ensino técnico aqui no Brasil ele não ficou muito legal para contabilidade. Hoje tem curso técnico, nem sei se existe mais, mas antigamente era. Mas estudei aqui em Curitiba, né? Eu sou curitibano da gema. Nasci, nunca saí, não quero sair. Entendi. E você terminou o técnico de contabilidade em que ano? Eu terminei o técnico em contabilidade em 2000 e quando eu tinha 18 para 19 anos de idade. Que legal. E aí já começou a trabalhar no escritório próprio? Foi trabalhar com alguém? Como é que foi? Sempre que você conversar com um contador raiz, ele vai te falar o seguinte, tá? Que o escritório dele, né? Ele começou muito cedo. O escritório, ele abre a porta, ele faz o café, ele serve a água, etc. Então, eu começo com 21 para 22 anos, né? Uma estrutura muito simples, mas muito abençoada, né? Que meus pais me ajudaram a fazer com uma escrivaninha, com um monte de recurso. Sim. Uma escrivaninha, uma cadeira e um bloco de notas, um risca-rabisca. Naquela época a gente usava risca-rabisca. E um sonho. Cara, muito mais que, sinceramente, muito mais que um sonho, porque se você ali... se você pega os jovens, 18, 19, 20, 21 anos, é difícil de você entender exatamente o que você vai fazer, né? Sim. Então você vai muito por experimentação. Mas experimentei, comecei a lidar com pessoas e vi que as pessoas precisavam de números para tomar decisões, as pessoas precisavam de saber, né? Porque não. Então, e aí a coisa foi indo e... Que legal. E aí você atende hoje, assim, todas as áreas da contabilidade? A contabilidade também é uma... Você atende todos os tipos de empresa ou você está mais focado em algum tipo de Não. empresa? O escritório ele nunca foi nichado, né? Legal. Existem escritórios de contabilidade que têm o privilégio e a chance, eu acho que tem que ser aproveitada, né? É a tal da sorte, né? Preparo e oportunidade. Uhum. Que você acaba sendo linkado, de alguma forma, com um setor em si, um nicho. E o meu não, por começar assim, de maneira muito orgânica, vou falar bonitinho, orgânica. Sim. O que acontece? Eu acabei pegando vários setores. Então, eu atuo... Mas a predominância hoje no escritório, nós trabalhamos muito na área de saúde, com médicos, né? Porque essas são as vítimas do imposto de renda, né? São. É interessante, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre a parte dos construtores, né? E naquele boom do Minha Casa Minha Vida, lá atrás, também chegou a atender quase 40 construtoras ao mesmo tempo, tudo pequenininhas, né? Sim, sim. Interessante. E atendo... Praticamente o que eu menos atendo é a indústria, né? Entendi. Tem um setor de escritório que atende indústria, mas é o que eu menos atendo. Mas comércio e prestadores de serviço em geral. E vocês estão em quantos hoje, na verdade? Hoje a equipe toda, ela chega a mais ou menos 18 pessoas. Né? Nós cuidamos no grupo de aproximadamente 800 empresas. Que legal. São 6 contadores. Que legal. Legal. Conta pra gente, assim, uma situação que você viu lá, por exemplo... Construtor tem muito problema, né? Tu também na área imobiliária, né? Mas na parte jurídica, o cara chega lá... como é que tá o tamanho da equipe hoje? Nós estamos com 200 prestadores de serviço, todo mundo sem contrato, sem registro, sem nada. E como é que você faz? Eu pago, passo no banco, saco uma mala de dinheiro e vou pagando e saio distribuindo. Aí, lógico, tem um trabalho, né, de regularizar. E como é que é isso na parte da contabilidade? Porque, por exemplo, assim, há uma série de benefícios quando a construtora, o incorporador, ele tem um contador que é da área, patrimônio de afetação, ele consegue buscar recurso financeiro junto ao banco, né? É fácil o Zezinho lá, pedreiro, que começa a construir, se chama de construtor, a virar, né? De fato, poder fazer lá uma incorporação? Veja, com o passar do tempo, com a evolução aqui da maneira de se fiscalizar as obras, como que a Receita Federal... e as prefeituras, de uma maneira geral, trabalham, se tornou um pouco mais complexo, né? Porque você tinha antes aquela questão da caducidade, né? Ou como se diz aí popularmente, caducou o INSS da obra, por exemplo. Hoje isso não existe mais. Hoje as prefeituras elas mandam, quando você tira um alvará de construção, ela manda o alvará de construção para a Receita Federal. A Receita Federal, ao final do 4º ano, ela manda já uma carta cobrando a regularização do INSS. Eu acabei de ter um caso desse minutos antes de chegar aqui, né? Então, eu digo que é possível, com certeza e se deve fazer, porque eu acho que empreender é a coisa mais interessante. Se a pessoa tomar essa decisão, né? Seja em qualquer nível que ela vai empreender, principalmente na construção, que eu acho que tem todo um significado da família, de morar, aquela coisa toda, pertencer, né? Ao sonho de alguém. Sim, é possível ele fazer. Ele vai precisar da orientação de um contador,
né? Mas vai precisar também de um bom advogado para fechar seus contratos, né? Porque tudo tem que ser com contratos, né? Sim. Porque senão depois você vai ter problemas trabalhistas e você pode, né? Acontecer uma eventualidade de alguém se machucar na obra. Então, independente da metragem quadrada, do tipo de empreendimento, se ele vai fazer um Minha Casa Minha Vida, se ele vai fazer um pequeno predinho, o que ele for fazer, eu diria que, eu não sei nem dizer qual é o mais importante dos dois, ou dos 3, ou dos 4, né? Que é o advogado, o contador, o engenheiro, obviamente, acho que, né? E o arquiteto. Ele precisa. Ele vai errar menos, né? É difícil de contratar toda essa turma no começo, mas tem muita gente que entendeu que o mercado mudou muito, né? Você tem o pequeno construtor. Eu moro num bairro aqui em Curitiba, Boa Vista, ali, que tem, no mínimo, hoje, uns 30 ou 40 pequenos construtores e sobrados, né? Então, volta e meia, a gente troca uma ideia com eles ali, e é isso. Existe, sim, a possibilidade deles fazerem isso e com sucesso. Que legal. E hoje você atua, por exemplo, para uma construtora ou incorporador, já desde no início, provisionamento, como é que funciona a tua contabilidade assim, pro incorporador, né? Que tipo de serviço que você presta para eles hoje? É interessante trazer aqui um caso para ilustrar aqui para vocês, né? Há 22 anos atrás, né? Teve um caso de um engenheiro, né? Que ele chega no meu escritório e fala assim, olha, a Receita Federal acabou de me autuar. Foi uma coisa muito curiosa. Ele construiu 3 sobrados e ele havia vendido 2 no mesmo ano. E por azar, ele caiu naquela regra de equiparação à pessoa jurídica. Ele já havia recolhido todos os impostos, né, na pessoa física dele. Pois a Receita Federal notificou ele para que ele recolhesse na pessoa jurídica. Ele foi equiparado. E foi o caos. Vamos linkar isso com a tua pergunta? Hoje, a gente tem um trabalho no nosso escritório que nós chamamos de matrícula a matrícula. Que ele, literalmente, ele é como você cavasse um túnel, né? Você tem uma escavadeira do lado de cá e outra de cá. Pô, um cara é contador falando de escavadeira, que loucura, né? Mas, enfim, você pega da matrícula CNO, que é o início da obra, diria eu, com o alvará, e a questão do registro de imóvel. E a gente conseguiu mapear todo esse itinerário que o empreendedor vai ter que fazer. Para quê? Para quando chegar lá no final, naquele momento que os recursos já estão ficando escassos, que a paciência do cliente às vezes já está acabando, se vendeu na planta, ele tem menos problema ali na hora de liberar o certificado de conclusão de obra, as vistorias e principalmente o temido INSS, né? Que hoje eles estão muito bem preparados aí para fiscalizar, né? E tudo mais. Então nós trabalhamos sim com obras que são do início ao final. Mas a grande verdade é que ainda, né, temos casos assim, mas a maioria normalmente chega pra gente no meio, né? Esse caso que eu falei de agora há pouco. Marcelo, puxa... O cara já começou a... Meu empreiteiro precisa tirar umas notas aí, ele falou um negócio chamado CNO. Eu falei, tá. Mas ele já começou? Já? Tá, legal. Então nem fizemos, daí você conversa com o engenheiro, conversa com o arquiteto, pega os dados, você faz o meio. É interessante que o contador, quando ele é voltado para pessoas, é interessante que eles acabam te procurando muito, mesmo quando eles têm o profissional contratado. Sim. Aí ele vira um ponto de dupla checagem pro cliente, que é o construtor ali. E é interessante, é um movimento, né? É um movimento, acho que vai longe ainda o pequeno construtor aí, né? Nessa jornada tua aí, do começo ao fim, em que momento que você acha que eles estão pecando hoje, assim? Principalmente com o advento da nota fiscal eletrônica, né? É deixar para pegar todas as notas no final da obra, faz o contrato com o empreiteiro, mas não emite as notas gradativamente. São como é nota fiscal eletrônica, você não tem como fazer retroativo. Aí ele fica fragilizado na hora que ele vai para o INSS. Porque o que vai acabar acontecendo? Muitas vezes pode ser questionado, mas espera lá. Como que você, né, as notas foram emitidas somente ao final? É claro, né, que os contadores, eles têm um negócio na mão, às vezes fazem uma mágica assim com a mão, e eles chamam uma coisa chamada adiantamento a fornecedores, né? E daí a gente resolve o problema do cara. Aí ele consegue emitir as notas lá ao final. Mas não é o mesmo ideal. Em anos... por exemplo, eu comecei uma obra em 24, eu tô terminando em 25, pagando o cara em 25, mas eu paguei lá em 24. Você consegue ainda... Consegue. Isso é uma figura na contabilidade, no plano, falando assim, deixando o contabilismo de lado aqui, né?
Isso é uma figura ali na contabilidade, né? Uma coisa que nós chamamos de plano de contas, né? Que chama adiantamento a fornecedores. Entendi. Aí você faz a contabilidade retroativa e disso você consegue ajudar o pequeno empreendedor. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Porque isso não é só pro cara que é profissional, que quer fazer 3, 4 casas. Não. Isso aqui vale para eu, pessoa física, que vou Comprei construir a minha terreno, casa. O clássico, né? Que nesse imposto de renda teve vários casos. A pessoa compra um terreno num condomínio, né? Muitas vezes ela comprou para ela morar. Ela comprou o terreno para morar, ela começa a construir. Conforme a curva de valorização do metro quadrado, né, aqui em Curitiba, no caso, ela acaba sendo seduzida e vai querer vender essa casa. E aí ele tem que organizar toda a situação ali para ele poder não chegar. Ele tem um custo menor de INSS e no final tem um lucro maior no bolso dele, né? Mas é possível fazer assim. É possível. Legal. Então você ajuda nessa estruturação também. O cara quer construir uma casa lá, vai contando as notinhas lá para depois chegar no final fazer o ajuste, né? Eu acho que assim, o bom advogado e o bom contador, o trabalho dele é de graça. Porque a dor de cabeça que a gente consegue evitar, né, pro cara, o cara assim, não precisa, não vai emitir essa nota que eu não preciso. Aí, cara, mas lá na frente você vai compensar o INSS com a nota da prestação de serviço, por exemplo, né? Sim. Não, faz para mim 10 mil a mão de obra. Não, faz por 9.800 que não emite a nota. Cara, a maior besteira do mundo, né? Porque o INSS é muito maior na própria nota. Então, tem uma série de coisas que você consegue auxiliar os caras lá no dia a dia. Sim. E eu iria até mais longe, né? Você tem a questão da seguridade, né? Porque se você tem alguma coisa... Porque o responsável solidário, né? Lógico. Eu sou apenas um curioso na sua área. Sim. Mas o responsável solidário, por tudo ali, por tudo e por todos, é o dono da obra, né? Então, o que acontece? O contador, o advogado, eles não custam. Eles geram. Eles geram segurança, eles geram economia, né? Então, eu concordo plenamente com você. Eu tenho passado também para a situação que você comentou, de às vezes ser a segunda opinião, né? E aí não sei se você já se deparou com isso, mas outro dia eu recebi uma notificação de uma advogada falando que ela queria rescindir um contrato de locação com base no artigo 46, inciso 3º, lá da lei do inquilinato. E aí eu gosto muito das locações e tal. Eu falei, cara, mas não existe esse inciso aí. A mulher colocou no chat GPT lá e tava querendo impor um negócio lá. E em outros casos também, a gente faz o contrato com muito carinho, com muito cuidado, assim, todos personalizados hoje. E aí eu recebi um contrato, vindo uma advogada, uma correção. Assim, ela pegou no chat GPT, eu uso, né? Ela pegou, colocou no chat GPT e falou assim, reescreva para favorecer meu cliente. Só pode. Você não ficou pé com cresce, não ficou com nada a ver. Vocês na contabilidade hoje estão sofrendo com isso e às vezes acontece com você assim, o teu cliente 20 pediu uma orientação, dele, não, mas aqui o melhor seria fazer desse jeito, assim, que você fala, cara, isso aqui o cara pegou do além. Veja, isso tem a ver com o perfil do cliente e o tempo que você tem com ele. Mas sim, já é fato, né? Que com o advento da inteligência artificial e tudo mais, ele já vem com uma base pronta. O problema está na interpretação ainda, né? Isso acontece, né? Mas também acontece o lado bom, né? Tem alguns que vêm já com uma dúvida mais refinada para você. Legal. Quando é uma pessoa que é da área de conhecimento, por exemplo, se diz um engenheiro da computação, ele me trouxe uma pergunta lá sobre a empresa dele e visivelmente, Marcelo, eu fiz isso na Gemini. Tá certo o que ela tá me falando aqui, Marcelão? E nesse momento que eu entendo que vai gerar problema, com certeza, infelizmente vai gerar. Mas vai trazer também alguns benefícios, porque você acaba sendo um pouco mais assertivo e tudo mais. Mas esse caso me chamou a atenção, porque, Marcelo, isso aqui está certo. E era uma questão complexa. Sim. E tinha uns furos. Sim. Porque a inteligência artificial me pergunta a coisa certa, né? É isso que é a inteligência artificial. Eu acho que assim... Faça a pergunta certa. Quanto mais o inteligente tem que ser você, né? Ela só é artificial. Então, quando você faz uma pergunta para ela vai te dar qualquer resposta. Sim. Né? E aí cabe a você, sabendo a matéria... Se você fizer a pergunta errada, ela vai te responder o que você quer ouvir, né? Só que também, Alexandre, sabe o que acontece? Ela tem viés. Eu gosto muito de usar o exemplo. Hoje mesmo vou dar uma palestra. O pessoal daqui a pouco, 19 horas, está lá na União Dom Bosco, sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis.
E se você pegar o ChatGPT e fazer uma conversa de áudio ou de vídeo com ele e perguntar, o corretor de imóveis se aplica à defesa do consumidor? Vai falar sim. Aí você vai conversando com ele e ele vai entendendo, né, que não se aplica, só que ele tem o viés, né? Então, existe o viés. É igual o contador tem viés, o advogado tem viés. Eu brigo muito com os meus contadores lá do escritório, com os amigos contadores. Brigo não, né? A gente discute acaloradamente. Com relação, por exemplo, à pejotização, né? A pejotização é ruim. É ruim para quem? Né? Eu nunca vi ninguém defendendo a pejotização que tenha CLT, carteira assinada. Quem defende a CLT não tem carteira assinada, é um empresário, né? Ou é um dono de escritório de advocacia, ou é um juiz, é um promotor. Então, é legal assim você pegar, por exemplo, um tema que é polêmico, e porque o que acontece? A gente na faculdade, a gente é da mesma geração, o que você fazia? Você tinha que ir lá e sentar a bunda na cadeira, como diz o Cláudio Valls Filho, tem que ter brilho, né? Você tem que ir lá e estudar, cara. Você não sabe, você vai e estuda e você aprende. O contador tem lá o CARF, né? Tem as decisões lá que você consegue aprofundar as matérias, e aí você vai e cria a tua ideia do que é o certo, do que é o errado, e você vai defender ela. Então, por exemplo, a situação do Prolabore, para a gente, né, falar a linguagem da contabilidade, Prolabore e retirar de lucro da empresa. Né? Eu sempre entendi que eu posso ser um empresário que não tem Prolabore, que eu quero retirar 100% de lucro. Todas as vezes que eu tive essa conversa com todos os contadores, não, porque você tem que recolher um pouquinho com o Prolabore. Saiu uma decisão do CARF essa semana falando que não, que o cara pode ter só a Prolabore. Porque quem disse que o Prolabore que eu vou usar para comer? Né? Lá, e aí é bacana, porque, lógico, a gente estuda muito, né, sobre o tema. Lá na Constituição, Alexandre, eles falam o seguinte: tem uma coisinha aqui que a gente vai enfiar no Brasil, que é a liberdade econômica. Entendeu? Então, o que permeia, né, falando um termo bonito jurídico, o que permeia o ordenamento jurídico? Né? É a segurança, a propriedade, a liberdade econômica e os direitos trabalhistas. Quando esses colidem, a sociedade vai ter que sentar ali eticamente e discutir o que a gente quer mais. Lá, quando surgiu a CLT, o pessoal saía para o trabalho e morria no trabalho. Né? Quantos estão enterrados lá na Itaipu Binacional? Muita gente. Entendeu? E, cara, não tinha direito nenhum. Hoje, se você for trepar na sua... Não no Dia dos Namorados, pelo amor de Deus. Se for trepar na escada, acima de 1,20 m é trabalho nas alturas. Você tem que estar içado e com cinto. É verdade. Sim. Né? Não é a lei, não é a regra essa. E aí você pega, por exemplo, assim, né? Alguns empresários também, tem um amigão meu, tava o funcionário dele trepado no telhado da escola, e aí ele pegou e... Para, você tá fazendo errado esse serviço aqui. Aí ele pegou e começou a subir a escada. Aí o funcionário de cima, não, senhor, pelo amor de Deus, põe o cinto, tal, não sei o quê. O cara não subiu, caiu da escada, cara, ficou 9 meses. Mas todos os funcionários dele usavam equipamento de segurança. Então, não é que é uma regra que, não, agora vamos prejudiciar tudo, virou ao samba do crioulo doido. Não, tem regra, né? E até contar em primeira mão, né, para vocês, fui agraciado ali com a possibilidade hoje de ser advogado do Sindicato dos Corretores de Imóveis. Então eu vou lá autuar a tua imobiliária, vocês têm um monte de coisa errada lá, beleza? Se cuidem que se eu for visitar vocês estão errados. Não, brincadeira. A ideia do sindicato é o quê? É trazer para o dia a dia do corretor, usando a contabilidade, já vou te fazer daí o convite para também poder fazer um curso para a gente lá. O corretor hoje, ele faz o quê? Ele não está nem aí para nada. Ele pega, ele mostra o imóvel, cai o dinheiro no bolso dele e que se dane a contabilidade, a Receita Federal. O corretor tem que ter empresa aberta, tem que receber pela PJ. Né? A tributação é totalmente diferente. Você pode pagar ali, sendo fiscalizado, uma comissão de R$100 mil, 27,5% de imposto de renda, mais o INSS e mais a multa de 80% sobre o imposto devido. Se você não recolher, você cair, né, na malha fina. Tô certo ou não? Tá muito, muito certo, e vai um pouco além, né? Porque você entra de trás para frente, pegando os pontos que você trouxe, você entra num grupo que é visualizado. Porque normalmente, todos os casos que eu peguei até hoje de alguém que foi alvo de fiscalização na Receita Federal, eles não olham só o momento presente. Ele volta 5 anos para trás. Isso antes dos algoritmos, né? Eles iam 5 anos para trás. Né? Agora não. Agora ele já vem com
né? O último relatório que eu peguei de um CPF, de uma pessoa comum, como nós, assim, entendeu? São 67 páginas sobre um CPF. Imagina. Então tá ali a nota fiscal eletrônica, tá tudo, né? E sim, os corretores de imóvel, né? Mas eu vejo que está mudando, sabe? Não sei se é sorte minha, né? Mas eu tenho, assim, tido contato com alguns que estão... Mas eles têm receio, por causa da questão que oscila a renda, dele tem custo fixo. Mas aí vai do escritório que acaba customizando. Lá a gente faz contratos anuais. Ah, legal. Então, porque daí o corretor, né? Ele acaba tendo essa facilidade, né? E a questão da pejotização que você trouxe, eu acho muito interessante, porque não é regra geral mesmo, não dá para usar para todo mundo. E eu tenho o privilégio, né, de trabalhar com empresas bem pequenininhas, assim, mas que tem caras muito profissionais lá dentro. Empresas muito grandes também, que também tem. E eu aprendo muito com eles. Eles acabam fazendo um seguro de vida, alguma coisa para ajudar, porque... As questões podem acontecer, né? Mas, via de regra, não se deve prejudiciar todo mundo. Tem que tomar muito cuidado, né? Não é uma... MEI e CNPJ não é carteira de trabalho. É verdade. Então, quando você tem lá os elementos que o doutor bem conhece, né? Habitualidade, exclusividade, etc, etc. Não dá para fugir. Hoje, na verdade, doutor... Hoje não, né? Na verdade, desde a alteração da CLT, eles... avacalharam o instituto do artigo 3º da CLT. Que lá o 3º fala o seguinte, né? Pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade, você tem vínculo de emprego, tá? Mas, quando você pega isso e tenta encaixar em outras coisas, por exemplo, um casamento. Opa, casamento, se a tua esposa não trabalha, você paga para ela, beleza? Ah, então tá. Ela não pode ficar a noite inteira fora. Então, ela tem que vir para casa. Ela tem subordinação a você. Então, é vínculo de emprego. Algum maluco acharia que a pessoa iria entrar com uma ação pedindo vínculo de emprego com a esposa se não trabalhasse na mercancia daquele outro? Ninguém. Entende? Se você vai lá na padaria e compra uma coxinha, só que a padaria só vende coxinha para você. Ninguém mais compra coxinha. A única pessoa que compra coxinha é você. O atendente da padaria pode falar o seguinte: não, aqui havia uma subordinação estruturada porque eu estava à disposição daquela pessoa porque era só ela que comprava coxinha. Então, o dinheiro que eu dava, olha que loucura, mas não está certo? O conceito é esse. Então ali, não é isso, né? Tem muito com água. Sabe aquelas distribuidoras de água? A distribuidora de água entrou com um processo pedindo vínculo de emprego com o TRT9. Por quê? Eles pegavam o funcionário Zezinho, só entregava água lá. Eu advoguei muitos. Eu tenho mais de 3 mil audiências trabalhistas, advogo há 20 anos nessa área. O que acontecia? Eu atendia uma marca, tá? E aí essa marca tinha o cara que era contratado como expositor. E aí o expositor ia lá e pedia o vínculo de emprego, né? E a gente falava o que na audiência? Porque aquele expositor, ele expunha várias marcas, não era só da minha cliente. Então, ela repositor, né? Ele ia lá, pegava o produto no estoque e montava lá. Imagine o caixa do supermercado. Você vai lá no Festival hoje, o Festival vende Nestlé. A Nestlé faliu, o caixa do mercado falou assim, não. A venda do produto Nestlé passava pelas minhas mãos caixa. Então eu posso pedir algum tipo de vínculo de emprego. Quando eu falo desse jeito, todo mundo entende e fala que é um absurdo, que não tem vínculo de emprego, certo? Só que o que diz a Constituição? Que a liberdade econômica está no mesmo lugar do direito trabalhista. Então, nas palavras do Gilmar Mendes, o que é o norte hoje? É você não precarizar. Então, pense o seguinte. O Alexandre ganha 300 mil aqui no podcast por mês. Se ele fosse CLT, ele ia ganhar R$ 1.900. Ele pode falar que ele foi obrigado a aceitar esse contrato? Ele não pode. Porque esse contrato nosso é natureza civil. A gente senta, discute e assina um negócio, né? Ou a decisão que está pendente, todos os processos no Brasil estão suspensos. Inclusive, o Fux soltou essa semana, fez uma decisão essa semana, falou que mesmo o contrato verbal, ele está suspenso. Porque eu não sou obrigado à forma, porque no direito civil o contrato pode ser verbal, não precisa ser por escrito. Entende? Então, olha que é complexo isso, mas olha que interessante. Eu pego, então, uma situação em que eu atendo o requisito do artigo 3º, eu, em tese, estou em fraude do artigo 9º, porque o artigo 9º da CLT fala que se houver fraude lá é vínculo de emprego, mas eu não consigo provar que eu prejudiquei a pessoa. Então, como que a gente passa hoje para os nossos clientes? E a gente tem hoje mais de 500 MEIs, inclusive, né, entre os nossos clientes. Quanto que você ganharia se fosse CLT? E aí eu te faço a pergunta, Alexandre.
R$ 1.977. Vai te dar, o contador pode falar que eu estou errado, 1.480, por exemplo, líquido na tua mão por mês. Né? Eu estou falando assim bem simples, para o pessoal entender. Você prefere, na porta 1, uma CLT, que vai te reter ainda dos 1.400, 11% ao mês, né? 11,4% do FGTS lá, 9% ao mês, mais 8%, mais a multa de 50%. Ou, e mais o INSS, né? Ou você prefere 2.500 e você que se vire com pagar tudo. Né? Quando você fecha o ano, que daí é legal que você falou da contabilidade anual, eu acho assim, a vida é anual. Né? Se você pegar, por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 1.900 por mês e é mandado embora ao final de 12 meses, ele vai ter 13º, férias, FGTS e tal. Se você chegar nesse delta de valores, deu R$25 mil e pagar R$25.001, você não precarizou o trabalho. Agora, se o cara está na carvoaria e você, como PJ, entrega os EPIs, porque, para mim, vai ser a nossa visão lá à frente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, eu tenho que dar condição de trabalho, porque também a vida não é só sobre dinheiro. Eu tenho que dar, então, a condição de trabalho, a mesma que a Convenção Coletiva de Trabalho prevê. Tá? Então, na construção civil, tem que ter 2 pães lá e 2 pães e um café com leite. Beleza. Você tem que manter isso para o cara que vai ser o PJ. E aí eu quero tentar, lógico, é um sonho, né? Talvez daqui a alguns anos se dê certo, fazer a primeira convenção coletiva de trabalho e que esteja lá na convenção coletiva de trabalho a escolha. Você quer PJ? Você tem que pagar 3 mil por mês. Você quer CLT? Você vai pagar 1.900. Tá? Porque, eu repito, e eu desafio, quero ver alguém que tenha carteira assinada que fale que não preferia ganhar 80% a mais no mês como contraprestação, né? Que aí se fosse... E que também recolhe menos impostos, né? Vamos brincar, por exemplo, na história do... conta redonda, né? R$10 mil, o cara recolhe 27,5% de imposto de renda, lógico, tem escalonamento e tal, e mais quanto de INSS? De 8% a 11%. Vamos chutar lá 11%. Então, 38%, né? Na porta 2, até R$15 mil por mês, você pode ter um SLU, né, uma sociedade unipessoal, que agora caiu, né? A pessoa ainda fala, vou abrir uma limitada, preciso ter um sócio, não precisa mais, né? Agora você pode ser um sócio de uma pessoa só. O que você faz? Até R$15 mil por mês, você vai recolher 6%, aí tem alguns benefícios, tal, que pode cair para 4,5%, depende lá de qual é a esteira que você está preso, né? Do serviço, indústria e tal. Então você tem na porta 1 para 10 mil, vamos chutar ali, arredondando R$4 mil de imposto. Na porta 2, você tem R$600 de imposto. Com essa diferença, por exemplo, de R$2 mil por mês, você pode fazer um belo plano da Prudential de R$3 milhões, que se acontecer alguma coisa, você está coberto. Então, assim, não há como hoje eu aceitar, porque coitado do trabalhador. Hoje, infelizmente, é uma escolha a forma de trabalhar. Né? Só que as empresas têm que ser sérias. Né? Não pode querer pagar, por exemplo, como estão fazendo empresas de telefonia. Hoje, se você recebe uma ligação de um atendente da Caixa ou da Claro, sabe quem que te liga? É um cara que tem um contrato de trabalho de 60 dias, por prazo determinado. O banco faz e a empresa faz como se fosse uma licitação, elege a empresa, e aí, como é um prazo curto, e aquele cara que está lá, ele vai ter um contrato de 60 dias. Se a empresa perder o convênio, mandou embora ali e acabou. Se ela se manter, ele prorroga. Nesse caso, e é uma das raras decisões que eu acho que é fraude, né, que eu entendo como fraude, tem que tomar cuidado. Porque daí ele não está distrito à convenção da categoria. Ele está pagando lá com base no salário mínimo nacional. Fato. No mercado imobiliário, Marcelo, você tem muito dos seus clientes que não... Como é que eles estão se organizando quando ele contrata um empreiteiro e esse empreiteiro faz o recolhimento dos impostos e daí a contraponto? Ou ele só subcontrata? Como é que os teus clientes estão fazendo hoje? Linkando um pouco aqui, né? O que o doutor falou. Está comum a utilização do MEI, né? Pagando um valor a mais, né? Evitando a precarização, como foi bem falado aqui. Mas, normalmente, o pequeno construtor, o pequeno emprego, né? Ele vai acabar contratando um empreiteiro. Alguns, né, que têm algum tipo de familiaridade com a administração, né? Assim, quando você vê, normalmente a pessoa
Antes nós falávamos os calças brancas, né? Dentista, médico, etc, né? 20 anos atrás. Que queriam construir no boom ali da Minha Casa Minha Vida. Atendi muito médico assim. Eles acabavam registrando em nome próprio. Né? Contratar um escritório de contabilidade para fazer ali tudo que precisa, etc, etc, etc. Né? E fazia a contratação no nome dele. Matrícula CNO hoje. Então, antigamente, a SEI. Né? Então, isso é... Mas o mais usual, Alexandre, é a contratação de um empreiteiro. Com a pretensa ideia que a responsabilidade vai ser do empreiteiro. Mas não é bem assim, e não vai né? ser. Que não vai ser. Ele vai ser o responsável solidário. E aí entra o trabalho de um bom escritório de contabilidade, um bom advogado, de orientá-lo. Fazer os contratos, exigir todo mês ali a... E tem como é que chama? Você tem que pegar e mês a mês ver, tá recolhendo imposto? Isso que eu ia falar aqui. Você fazer um checklist com o teu cliente, né? E esse é um diferencial do nosso escritório, de você fazer um checklist pro cliente. Cara, você só vai pagar, falando de maneira popular aqui, clara, você vai pagar ele mediante isso. Recibo disso, recibo daquilo, recolhimento disso, recolhimento daquilo, e acabou. Entendeu? Porque senão, lá no final... Pode ter uma surpresa desagradável depois de vendeu a casa, que é o sonho, né? O sonho do pequeno construtor é, poxa, pegou ter o terreno, lucro, né? Se bateu lá, suou a camisa, comprou material, fez, brigou, conseguiu desconto nisso, naquilo e tal. Daí, depois de 2 anos, a pessoa, olha, infelizmente chegou uma trabalhista aqui, e agora? O que a gente... Porque normalmente eles entram contra o proprietário da casa, de maneira conjunto ali, né? E aí... Tá feita a dor de cabeça. Então, mas é usual realmente contratar empreiteiros, né? Quando nós pegamos esses casos no escritório, normalmente eu falo, olha, consulte 3 clientes que ele atendeu antes, como é que foi a relação? Como que foi? Quais são os documentos que ele apresenta? Tá? Então é isso, né? No começo da conversa aqui a gente falou das pessoas. Por que da contabilidade? Né? Porque sempre a pessoa vai ter um problema com número, com lei, com alguma coisa assim. Né? Nesse sentido. Eu vejo muito assim, a gente faz muito o que a gente chama lá do diligence, né, hoje no escritório. Então eu gosto de brincar assim, cara, eu não contrato com quem eu não posso processar. Então, precisa só trocar uma tomada lá em casa. Cara, você chama o eletricista vai lá, enfia na tomada e morre. Cara, até você provar que você não matou o cara, que o cara não era teu empregado, que foi um acidente, cara, você vai preso, acontece um monte de coisa na tua vida. Então, assim, vai contratar alguém, cara, hoje a gente tem o Procon, o Reclame Aqui, a própria mídia social, né? Então, por exemplo, assim, e aí até no alerta, a gente fez um podcast agora recente sobre golpes, sabe, na internet. Cara, você vai entrar no Instagram da empresa lá, não pode fazer comentário, já desconfie, né? Então, cara, hoje você tem que ter uma série de análise. E é bacana você, por exemplo, assim, você falou do caso lá de ver as 3 referências. Principalmente na construção civil, não a construção da obra em si, mas o cara que faz um pequeno reparo ali, a reforma, uma calçada, às vezes o cara faz o quê? Ele pega o teu dinheiro, aí ele gasta, aí ele precisa da segunda obra para comprar o material para te entregar o primeiro, e o cara faz uma pirâmide, né? E hoje tem bastante, né, Marcelo? Você deve ter pego aí cliente que está contratando empreiteiro, que ele está comprando areia pro teu, só que está usando o cara vai fazendo essa pirâmide, né? E que em algum momento, se alguém cortar essa corda, vai cair. Isso é mais comum que vocês imaginam. Chegar lá, poxa, Marcelo, tive que trocar de empreiteiro, vou ter que contratar outro aqui. Isso é mais comum que vocês imaginam, infelizmente. Hoje você daria que tipo de dica para quem vai, assim, quem é pequeno, assim, eu comprei um terreno, vou construir, talvez vislumbre um lucro e posso querer vender. Por onde eu começo, Marcelo, na tua visão? Bom, essa pergunta é ampla, né? Sim. Mas vamos tentar resumir ela aqui, a resposta, né? Primeiro, um bom planejamento, vai pegar um engenheiro, alguém que entenda do processo em si. Segundo, na parte contábil, e por que não dizer legal, né? Tudo que for possível, tudo quanto for possível, fazer tudo mediante contratos. Né? É interessante, né? Quando você fala contrato, ele parece a cruz para o vampiro. Tem profissional que já dá no pé.
É verdade. O cara já não quer nem fazer. Opa! Não precisa já contrato. é um sinal de alerta, né? Você não confia em mim? Já é um sinal de alerta, né? Não precisa. Normalmente eu não faço isso. Uhum. Daí, às vezes, o cliente chega e fala, mas ele falou que não precisa. Eu falo, olha, querido. Mas o Marcelo é tão bonzinho, né? Mas, justamente. cara, se ele não quer assinar o contrato, já então fique o com o conselho pé é atrás, esse. né? E em relação ao que vocês falaram, para evitar esse efeito piramidal aí que vocês falaram, é sempre fazer um contrato por fases. Porque eu acho que a obra, ele é diferente de uma garrafa d'água, algo que você pega pronto, né? Cara, às vezes o cara começou a fazer ali a fundação, você já não gostou do cara, você não gostou da equipe dele, você deu algum problema, o que vai acontecer? Você tem um contrato por fases, que você pode rescindir ali no meio, sabe? A dica que eu deixo ali mesmo é faça um contrato, tenha um bom advogado, um bom contador para fazer um contrato legal, que tenha ali as previsões. E na prática, né, tem uma reserva para o final da obra. Lá 30%, 40%. Sim. Porque você vai ter ali alguma massa de manobra para que no final não aconteça aquela coisa triste. Não, hoje eu vou. Não, amanhã eu tô aí. Meu carro quebrou. Minha mulher engravidou. Minha mulher Quantas vó ele matou nesse processo? Pois é. Não, hoje eu tô indo, né? Teve uma obra que a gente acompanhou em Morretes, ali, uma pessoa mais próxima nossa, que lá, com todo respeito aos empreiteiros, eu gosto demais deles, gosto de trocar muita ideia com essa turma. Mas, cara, o empreiteiro deu um baile no construtor lá e foi isso. Não, eu não faço contrato, não precisa, tal. E uma pessoa de mais idade, uma pessoa honesta, acabou indo. Contratou outro empreiteiro para terminar a casa. Uma dica que é interessante, que até estava falando para um cliente, Douglas, e assim, o cliente que é de humanas, provavelmente ele não vai se atentar a isso, né? Mas, por exemplo, o cara que opta por fazer um financiamento, por exemplo, seja ele para construir, seja ele para comprar o imóvel, né? Quando ele vende o imóvel, ele não sabe que os juros que ele pagou para o banco podem ser deduzidos do lucro, né? Sim. Isso é mais comum que se imagina, né? O pessoal acaba confiando, né, a sua declaração a um profissional e acredita piamente naquilo que o profissional está fazendo. Sim. Ou, em muitos casos, acaba fazendo sozinho. Aí ele compra um imóvel, né, lá, hipoteticamente um imóvel de, sei lá, 500 mil reais. Ele financiou aquele imóvel pela Caixa Econômica e ele registra lá na parte de bens e direitos da declaração, quando ele vai fazer o imposto de renda dele, o valor de 500 mil, com o bem que ele adquiriu. Até aí está tudo bem. Ele vai lá em dívidas e ônus, coloca o saldo bancário lá que ele tem a pagar. A Receita Federal nunca vai reclamar disso. Só que a grande verdade é que o valor que essa pessoa adquiriu esse imóvel não é aqueles 500 mil. Sim. Ele teve outros custos. Ele teve lá ITBI, ele teve os custos de cartório, mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa, Alexandre, é que a maioria esmagadora declara errado, quando deveria tão somente colocar o quê? O valor da entrada que pagou e ano a ano ir compondo o valor do serviço financeiro, dos juros. Que é o que vai acontecer? Ele vai ter um custo de aquisição maior. Isso é permitido. E aí ele acaba pagando menos lucro imobiliário. Me surgiu uma coisa você falando assim que eu nunca pensei, pelo amor de Deus, não é nenhuma armadilha, mas assim, cara, e o imposto que você paga do próprio imóvel? Você poderia acrescer ele ano a ano? O IPTU? Veja, é uma discussão interessante, porque não pode, custo de manutenção não pode, né? Eu poderia, em tese, acrescer... Eu não posso, por exemplo, acrescer a pintura, né? Não. Eu sei que na prática a gente faz, tá? A gente aqui no podcast a gente fala umas coisas que você deve fazer, mas a gente fala o que a gente faz. Então, na prática, tudo que você gasta, você vai colocando. Mas se eu estiver fazendo uma benfeitoria no imóvel, eu não posso. Só se acrescer área, né? Tecnicamente, se acrescer área, pode. Um dos conceitos que está lá é que ele tem que ser indissociável ao imóvel. E aí, vamos lá, como é que você vai tirar a pintura da casa? Mas veja, eu te entendo. Legal. Né? Não, mas você tá certo. Você tá certo. É o pessoal que faz errado. Mas isso, né? Isso agora tem aquela galera que fala, Marcelo, vou instalar ar-condicionado. Tô olhando ali, tá? Cara, o ar-condicionado você pode tirar. É bem verdade que o pessoal acaba colocando. Mas, via de regra, é tudo aquilo que não é indissociável do imóvel. Tá? Pequenos reparos e tudo mais, né? Então, se você faz lá
uma troca da rede elétrica, você quer mudar a amperagem. Poxa, é R$1.000, é R$2.000, é R$3.000. Mas ao longo de 10 anos, 15 anos, que a pessoa fica de 10 a 15 anos na casa, ela pode ter um valor, né? Que ela vai deixar de pagar 15% sobre o ganho. E porque a gente porque a gente falou disso, né? Justamente por causa dos 15% sobre o ganho. E como que tá hoje lá? Comprei um imóvel há 5 anos atrás por 500 mil. Agora eu vou vender ele por 1 milhão. Eu posso fazer legalmente, né? Não precisa falar só de coisas legais, tá, pessoal? Fazer legalmente, de alguma forma, para que eu diminua esse meu ganho de capital. Sei lá, tem uma regra de 5 anos, tem uma regra de valor de 440 mil. Como é que funciona isso? Dá um... Panorama geral. Panorama geral. Aqui eu acho que, né, hoje, com a internet, as pessoas têm um pouco de informação. Se você isso é uma pegadinha, né? Melhorou, o programa do imposto de renda melhorou, sabe? Porque antes o pessoal caía muito aí. Se você vende seu imóvel, independente do valor, né? E se você vai comprar outro imóvel, no prazo de 180 dias, você está isento do ganho. A pegadinha que tinha era que, nos termos da lei, número tal, artigo tal. Só que lá dizia, e ninguém lia, né? Que você podia usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. E aí usava 2 vezes e... Caía na malha. Tinha que cair na malha. Outra questão, para a Receita Federal, qual é o conceito de imóvel? Interessante. Então, o terreno no condomínio não é um imóvel. E tem discussão, né? Etc. Então, é uma edificação, né? Esse é um dos pontos, a questão de fazer a aquisição de um imóvel, que é um benefício que você pode usar uma vez a cada 5 anos, né? Tem a questão do imóvel até 440 mil, imóvel único, né? E você tem uma redução ali para cada ano, né? Que você está com o imóvel, você vai tendo um percentual de redução. Mas as saídas, assim mesmo, legais, né? Para se pagar menos ou não pagar menos, não pagar o imposto, né? Seria a questão de você continuar investindo no mercado imobiliário. Essa legislação foi criada para fomentar, né? O mercado imobiliário. Isso foi criado evitar junto... especulação também, exatamente, né? Exatamente, evitar a especulação. Então, basicamente, são esses 2 pontos. Né? Legal. E é bacana porque ontem a gente teve uma excelente notícia do governo, né? O IOF no LCI e no LCA. O IOF no LCI e no LCA. Para o fomentar. LCI, o LCI, cara... É do mercado imobiliário, Ele é do mercado imobiliário e ele fomenta o funding da SBPE. Isso. Então, assim, cara, a probabilidade de você ter uma escassez de recursos a partir de agora, porque você vai ter gente... Porque esse imposto não é para 25, é para 26, tá? Sim. Então, isso se for realmente promulgado, enfim. Sim. Mas se for, a partir de 26, as pessoas vão repensar, porque você tem o LCI isento de imposto de renda. Daí você vai pagar agora 5%. Entendeu? Veja, eu aqui para conversar sobre isso, vou me despolitizar. Sim, não, eu também não. Vou me despolitizar aqui. Não, a gente não vai falar nada de forma política. Como é que o professor Neusar ali do cursinho do Dom Bosco falava, professor de matemática? Em módulo, né? Então, em módulo, vamos comentar isso. Eu vi isso ontem. Na verdade, Alexandre, né, nós sabemos aqui que quem vai pagar a conta vai ser o consumidor final. A classe Porque média. o que acontece? Quem adquire os imóveis, infelizmente, né? Porque isso vai chegar lá, esses 5%, esses aumentos, essas tributações que, né, a LCI, a LCA, que trabalham aí ao lado ali deixando de lado apenas a indústria automotiva, que são a espinha dorsal da economia brasileira. Você está falando do agronegócio e da construção civil. Sim. Então, quando você tem Caixa Econômica, esse burburinho ele tá rodando aí, né? Eu tive o caso prático, né? Não foi na base do... Me contaram, não. Meu filho vende o imóvel dele, chegou na hora... Não, a Caixa Econômica não vai poder financiar porque não tem recurso. Como assim? Aí o cliente dele acabou indo para outro banco de varejo, né? Banco da iniciativa privada. Então, quando você tem um cenário desse... Aí, hoje não, ontem já começaram as perguntas para mim, de alguns clientes lá que tem suas holdings, etc. E aí, Marcelo? Eu falei, cara, espera um pouco que não passou ainda, mas vai vir, alguma coisa vai vir aí, né? Sim. Infelizmente. Mas, infelizmente, mexe diretamente, aumenta o custo de captação aí pro pequeno construtor, né? O foco, né? A gente está aqui muito falando do pequeno construtor. E eu acho legal que, normalmente, o grande construtor um dia foi um pequeno construtor. Sim. Normalmente. Sim. Né?
Então, deveria ao contrário, né? A gente deveria estar tendo algo que fomentasse isso, né? E não que prejudicasse, né? Mas é um absurdo, né? Gostei de ouvir que você trabalha com holding também, e a gente está com o nosso tempo já praticamente estourado. Sim, mas ele é especialista em holding. Já vou deixar o convite aqui para a gente fazer em breve, assim, um encontro sobre holding, porque tem muito guru da internet vendendo holding ali como se fosse abrir um MEI, né? E não a gente sabe que não é bem assim. E eu já vi, assim, a gente cobrou outro dia lá 100 mil reais para uma holding. Daí o cara falou assim, não, o advogado vai fazer por 3 mil. Eu falei, cara, não tem como. Assim, olha, você vai me desculpar, mas assim, é impossível. É uma situação muito complexa que leva anos. Então, você vai fazer uma holding, não é só abrir um CNPJ, isso daí você abre, lá tem até o modelo automático lá da Receita, né? Mas é estruturar, saber como é que funciona, para que você quer essa holding, né? É uma série de coisas que a gente não vai conseguir entrar hoje. Perdão. Claro. Novamente eu vou linkar com o começo, né? Porque a tua pergunta foi muito legal. Por que contabilidade? Eu não sabia, era por causa das pessoas. A última holding que eu peguei para fazer agora, ela demorou 2 anos para ser constituída, para ela ser estruturada e para ela ser utilizada, infelizmente, pela família, na perda de um dos patriarcas. Concordo em gênero, número e grau com você que abrir um CNPJ, 3 mil tá caro. Sinceramente, dá para fazer por R$200 em algum escritório de respeito, né? Agora, você fazer todo um planejamento de uma administradora de bens, ou o termo holding, que é utilizado aqui no Brasil, né? É um trabalho que demanda horas técnicas de alguns profissionais, não só do contador, não só do advogado, uma série de coisas. Sim. Porque você envolve uma família, você envolve patrimônio, e com essa sanha aí pelas heranças, né? Que o ITCMD vai subir tudo, galopar aí nos próximos anos, né? E outras coisas mais que vêm por aí. Mesmo as famílias que têm um patrimônio pequeno ali, de, sei lá, 3, 4 milhões de reais, entendeu? 5 milhões de reais, de alguma forma precisam se precaver. Se organizar. Não necessariamente com a holding, mas pelo menos devem estudar. Sim. Né? Dando uma palhinha do que a gente poderia conversar aqui, algo que está enterrado lá, eu estava lendo ontem à noite, pensando aqui no programa hoje. Por exemplo, a questão de quando você tem imóveis que vêm de uma herança, né? Então, você pode reconhecer o ganho de capital na pessoa, no espólio. Sim. E aí você traz todos os benefícios. Mas espera aí, Marcelo, então você está me dizendo que a gente vai pagar lá... Poxa, a gente já está num momento mal, fazendo inventário, pagando todas aquelas custas, pagando advogado. Tô brincando. Não, mas é verdade. Né? E você está falando para a gente da gente recolher imposto. Nós tivemos um caso lá no escritório, né? Que quando você faz esse trabalho em cima do espólio, como a pessoa já tinha um imóvel há mais de 40 anos, o custo foi 0. Sim. E entrou já com o valor de mercado. Né? Então, há uma discussão bem interessante, STF, STJ, né? Do que é a percepção de ganho de capital, e o mero recebimento de uma herança não configura um ganho de capital, né? Sim. Mas será um prazer. Mas e aí nessa venda, né? Porque a gente faz isso assim, cara, semanalmente. Eu queria fazer um inventário aqui no cartório, lá já tá tudo certo, é só sair lá e assinar. Qual é o valor do patrimônio? 3 milhões. Por quanto você vai fazer a escritura? Não, o cartório conseguiu ali por 500 mil. O que você vai fazer com o imóvel? Vou vender. Eu falei, cara... Então não faça. Você vai pagar ganho de capital 2 milhões e 2,5. meio. A 15%, paga o 4% de imposto sobre o valor que vale o imóvel hoje e acabou. Né? Justamente. E aí é disso e todas as coisas que a gente pode conversar na sequência. Deixa uma mensagem final para o nosso telespectador aí, já agradecendo a tua participação. E se quiserem te achar, quais são suas redes sociais? Bom, nós temos ali a Concept Contabilidade, né, no Instagram e tudo mais, né? Não é difícil de me achar, né? Só se colocar Bankson na internet. O sobrenome são poucas pessoas aqui. Você conhece o Igor e os Igor, provavelmente desembargadores, né? Sim. Uma mensagem final que eu diria hoje, um programa voltado para o pequeno construtor ou para quem está construindo. Continue, persevere, porque vale a pena. Vale a pena. Porque daí você vai sair da questão do se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Porque não é fácil empreender no Brasil, mas é muito bom empreender no Brasil. Tem uma pessoa que eu respeito muito, uma referência, né? Chamada Flávio Augusto. E ele, terminando aqui, ele diz... É feita uma pergunta para ele em relação a 3 variáveis.
aonde ganhar dinheiro, aonde pagar menos imposto e aonde se aposentar. E os países são esses que estão em voga na cabeça dos brasileiros, né? Itália, Portugal e Brasil. Bom, melhor país para você se aposentar, nesta ordem, né? Portugal, Itália e Brasil. Melhor lugar é Portugal, pior lugar para se aposentar é o Brasil. Melhor lugar para você pagar menos imposto, né? Itália, Portugal, Brasil. Agora essa é a dica e a mensagem final para quem quer empreender. Na construção, principalmente. Melhor lugar no Brasil, melhor lugar desses 3 países, em ordem. Brasil, Itália e Portugal. Toda essa crise, tudo que a gente tem aqui hoje, em 1990, nas piores crises que nós tivemos, né? Sim. Esse menino é mais jovem, né? ele viu de longe o Collor, ele viu de longe os 80 e poucos % lá, apesar de vir do setor bancário, forte, aí, mais de 20 anos, né? Mas justamente naquela década de 90, ali naquele começo ali, que surgiram grandes empresas aqui no Brasil, com juros de 80 e poucos % ao mês ali no cheque especial, e os caras estavam encarando. Então, não desista, continuem, porque vale a pena. Legal. É isso aí. Obrigado. Alexandre, Marcelo. suas últimas considerações? Não, Gostou do podcast ou não? Eu, assim, toda vez que a gente traz um convidado que tem um conhecimento vasto na área em que atua, né? É sempre um prazer. E fica realmente o convite para a holding familiar, né? Para a gente falar de sucessão patrimonial, porque muitos clientes perguntam, né? Sim, E quando você se planeja, você paga menos imposto. É verdade. A gente está fazendo uma esteira aqui sobre... Começou com um namoro semana passada. Eu, o Alexandre e o Roberto Rocha Venceslau. A gente falou de namoro e regimes de casamento. E agora, na sexta-feira, eu e ele, a gente vai falar sobre sucessão, a gente vai falar também de holding, mas no viés mais jurídico, né? E aí a gente pode encaixar aí na sequência falando de patrimônio, né? Porque tem muita gente com essa dor. Tem. Alexandre, se eu quiser te achar, onde que eu vou? Na City Imóveis, CITTY, né? E José Alexandre Negrini na minha rede pessoal. Maravilha. Quem quiser me achar é Douglas Lara em todas as redes. Daqui a 15 minutos... Semana que vem, pode falar. nós vamos receber o Guilherme Werner, que é um dos comercial da Brain Inteligência. Maravilha. Para falar sobre mercado de incorporação. Ele faz a parte análise de mercado, né? Eles fazem as análises de estudos para grandes incorporadoras, como a GT, como a Blue, né? Então, assim, vai ser um cara que vai enriquecer muito sobre como é que está o mercado imobiliário aí no setor econômico, né? Maravilha. Tá bom. Então, quem quiser me achar, daqui a 15 minutos a gente vai estar de volta no Podconference, tá? Também falando de contabilidade. Hoje estamos o dia inteiro com o contador. E aí? Contabilidade. E à noite vou estar lá na Unidom Bosco. Na quinta-feira vou ser convidado para estar aqui com a Franciele Gouveia, no Conexão Imobiliária. Na sexta-feira a gente vai falar sobre mercado internacional, às 9 horas da manhã. E depois o podcast com o Roberto Rocha Venceslau sobre holding. Beleza? As minhas redes sociais todas, Douglas Vilar, inclusive o Kawai. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Fechou.